pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um Vai Faltar Imóvel. Meu nome é Luiz Henrique Stanger, estou no mercado imobiliário há quase 20 anos e em parceria com a Fervo Digital e com o Grupo Sim, a gente está gravando esse programa que é multimídia. Então, se você se interessa por informações, bastidores e oportunidades do mercado local e do mercado nacional, segue a gente e acompanhe os nossos programas. Hoje eu estou aqui com duas mulheres, né? A gente está florindo este programa e aí eu vou deixar elas se apresentarem, mas eu estou aqui com a Fabi, com a Carol, e aí a gente vai bater um papo muito legal para romper as barreiras, as minhas já foram rompidas, sobre cartório e tudo aquilo que os cartórios podem fazer pelo cidadão e pelo mercado imobiliário também. Então vou começar pela Carol. Tá? Carol, em 30 segundos ou 40, quem é a Carol? Oi, eu sou a Carol Romano, eu sou tabeliã de notas e registradora civil de pessoas naturais e estamos aqui hoje para debater justamente esse mercado imobiliário na perspectiva dos cartórios, porque se depender da gente vai faltar imóvel sim, porque a gente vai fazer essa documentação rapidinho e deixar tudo nos trinks. Olha só, Fabi, muito carinhosamente chamo assim, em 30 segundos, quem é a Fabi? Eu me chamo Fabiana Auric, eu sou também tabeliã e oficial de registro civil de pessoas naturais. E a gente está aqui para desmistificar, né? As questões cartorárias, enfim, cartório é burocrático, cartório não é burocrático, cartório vem aí para ajudar, para atrapalhar. Então a gente veio aí nesse bate-papo para isso. Então, vou mais um pouquinho fundo, assim, mãe, esposa, a gente se conheceu na yoga, fala aí. Nós somos, entrou há quanto tempo? Cartório, como é que é essa trajetória até chegar onde está hoje? Então, tanto eu quanto a Carol, a gente é do concurso de 2013, né, Carol? Ele terminou em 2016 e a gente assumiu como delegatária em 2019. Então, há mais ou menos 7 anos... Agora, o ano que vem, a gente está há 7 anos aí como delegatárias. Eu sou mãe de Boa. E sou esposa também. Legal. Sou dona de casa também, sou tabeliã, sou vice-presidente da Anoreg. O que é a Anoreg? Da Sinoreg. Sinoreg. O que é Sinoreg pra galera? Sinoreg é o Sindicato de Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo, né? Certo. Então, é quem representa os delegatários no Estado do Espírito Santo, institucionalmente. Ótimo. Carol, também foi essa lida aí? É concurso, estudou, formou, passou por onde? Eu acho que esse é até um ponto interessante pra gente começar, Claro. porque ontem eu já respondi uma pessoa que falou, mas o cartório passa de pai para filho. Não, gente, já não é assim há bastante tempo. Então a primeira já é essa. Então, a primeira já é essa. Nós somos concursadas, passamos por um concurso público, que ele demorou 6 anos, o concurso. Isso. Então, assim, é um concurso que é composto por 6 etapas, tem várias provas, e a gente começou a delegação em 2019 aqui, e até tem outro concurso em andamento agora, aqui no estado também, para prover as serventias que estão vagas. Então, o cartório, ele não passa de pai para filho, a gente precisa estudar, se capacitar para poder chegar até o exercício de uma delegação. E também, assim como a Fabiana, estou aí à frente das instituições de classe, a gente tem algumas instituições, isso também causa uma certa confusão, porque a gente tem por atribuições, né? Porque a gente brinca, os cartórios são todos iguais? Não são. Legal. Os cartórios não são todos iguais. Existem atribuições diferentes. E aí, essas atribuições, registro de imóveis, registro civil de pessoas naturais, tabelionato de notas, a depender do que você precisa, você vai buscar um tipo de serventia. Certo. E nós temos as entidades de classe de cada uma dessas atribuições. Perfeito. E nós temos uma entidade que engloba todas essas, que é o Sinoreg, que ele engloba todas as atribuições, são todos os associados de todos os cartórios do Estado. Então, o Sinoreg é o guarda-chuva de todos os cartórios, está todo mundo ali embaixo discutindo. E aí a Fabi e nós hoje... duas estamos na instituição, ela é diretora, ela é responsável pela parte técnica do Notas, e eu sou hoje vice-presidente. Mas eu já fui diretora de registro civil, Carol já foi diretora, e então a gente está aí... Eu falo com meus clientes, com as pessoas assim, né? O cartório de notas é o cartório que conta a história do que está acontecendo, e aí o de registro pega aquilo ali e
registra. Dá uma Tá publicidade certo contra isso? todos. Eu acho que de uma maneira bem simples a gente pode dizer isso. Porque o cartório de notas, ele formaliza a vontade das partes. Então, Perfeito. as partes que estão ali contratando, nós vamos formalizar. Mas formalizar isso dando uma roupagem jurídica e colocando de acordo com as regras, colocando, dando orientações, porque essa também é uma parte essencial do Sim. tabelionato. O tabelião, ele serve para dar orientação jurídica em relação àquele negócio. Então, vamos supor que a gente vai fazer uma transação imobiliária. Eu quero colocar tal cláusula. Olha, tal cláusula vai ter como consequência uma possível anulação desse negócio. O que eu preciso fazer para dar mais segurança a isso? Mas é isso mesmo, a gente vai contar uma historinha porque a gente vai dar uma roupagem jurídica Sim. àquilo que as partes desejam. Certo. Agora, o que as partes desejam fica entre as partes, concorda? Sim. E aí, como fazer para que todas as outras pessoas conheçam essa historinha e possam ter as consequências desses direitos, preservar esses direitos, publicando no registro. Olha É para isso que serve o registro, para dar publicidade. Então não é apenas um cara crachá, né? Do cartório de notas contar a história e o outro vir conferindo. Não, inclusive o registro... A publicidade vem do registro. Vem, mas o registro ainda analisa, faz a qualificação, né? Que eles falam, qualificação registral. Ele ainda analisa se os requisitos estão todos preenchidos. Então vocês são Ele faz essa análise. essa análise. Então, primeiro, não é hereditário de pai para filho, esse Não negócio é coisa de família e tudo mais, mas Desde em a algum Constituição momento... de 88 já se exige concurso público Tá, para então são ingresso na atividade. Então são Sim. pessoas super capazes e técnicas que estão fazendo, e aí diria que é uma dupla checagem entre cartórios, pode-se falar assim? Uma dupla qualificação. A gente pode usar essa terminologia, porque a primeira qualificação daquilo que as partes desejam vai ser filtrada ali no tabelionato para que a gente transforme em uma linguagem jurídica com mais segurança. Perfeito. Agora, para que isso se oponha perante todos, aí o registrador também ele qualifica. Mas aí agora ele não vai mais qualificar o que as partes chegam lá dizendo e falando no balcão. Certo. É um instrumento já feito no cartório, que é a escritura pública. Legal. E é interessante pelo seguinte, né? Muita gente sabe que eu sempre falo de cartório, falava, tá? De cartório, que isso, como é que pode, né? Que como é que, vou contar assim, como é que pode eu ter que ir lá no balcão perguntar para alguém que não me conhece se aquela assinatura, reconhece que para mim a assinatura sou eu mesmo, essas coisas assim, bem, vou falar de ignorância minha, tá? E aí, pessoal, eu precisei entrar num país aqui da América do Sul e tava sem CNH, sem identidade, e aí conhecendo a Fabi, eu falei, Fabi, me ajuda. E aí ela falou, passa lá no cartório que a gente vai fazer essa identidade. Aí eu fui, falo. Então, porque assim, hoje os registros civis, eles têm o chamado ofício da cidadania. Então, a gente tem convênio com algumas instituições. Por exemplo, o CPF, em razão do convênio com a Receita Federal, ele já é feito no nascimento. Sim. E o RG, né, que hoje é a identidade nacional, ele também pode ser feito no cartório. Certo. E aí, quando você falou, eu falei, não, vai lá, que os cartórios já estão fazendo documentos de identificação. E aí você fez e a gente mandou... Eu imaginei que ia ter que ir no poupa-tempo, sei lá, delegacia, faça fácil. Delegacia e tal, o e nada disso. agendamento no estado do Espírito Santo, ele tá bem, né, difícil. Rápido, não? Difícil? Não, tá difícil. Pelo volume? Tá difícil, o volume. As a pessoas demanda não é muito sabem grande. que elas poderiam ir... Só um registro, porque o documento final, ele continua sendo feito pela polícia. Certo. A gente usa as serventias... A gente só faz o cadastramento. Perfeito. A gente Entendeu? usa essa capilaridade, essa facilidade de acesso que os cartórios têm, e isso é uma prova de que o cartório é acessível, Sim. né? Sim. A gente usa dessa facilidade de acesso como um agente de colaboração com a Polícia Civil para poder fazer a coleta dos dados e a polícia poder fazer a emissão do documento. E com a Receita Federal também. Antes você fazia o CPF no correio, hoje não. Então... Hoje o CPF já sai no nascimento. E você também pode fazer algumas coisas relativas ao CPF nos cartórios. Ou seja, totalmente pró-cidadão. E isso ainda... há uma tendência de ser ampliado, ter convênio com o Departamento de Trânsito para cadastramento de CNH. É mesmo? E também com a Polícia Federal. Pois é. Aí então a tendência é o ofício da cidadania se ampliar. Entendeu? Eu acho sensacional, porque foi nesse momento que me deu um estalo. Falei, pô, peraí, então não é, a gente até falou que antes, não é burocracia. É pra gente, pra mim, pro cidadão poder operar a vida, andar, eu diria até com mais facilidade do que você vê. Eu tava assim, nossa, é fácil, é polícia civil, da onde que eu começo? Tem que agendar pra quando? E uma coisa a gente sabe,
O cartório ele está presente em todos os municípios do Brasil. Mais que Esse é outro municípios, ponto. né, Carol? Distrito, porque Você tem falou- municípios que são divididos em distritos. Então, Exato. às vezes você tem mais de um cartório dentro do Me município. fala mais disso, porque quando você falou a palavra capilaridade, né? A gente às vezes ouve assim, os correios são importantes porque quem vai querer entregar lá no Oiapoque, né? Esse é um outro debate, mas que ele justamente quer dizer assim, tem correio em tudo quanto é lugar. Sim. A gente tem cartório Em que tudo que é cobrindo o lugar. Brasil inteiro. Tem cartório do Oiapoque a Chuí, tem cartório que a gente chega só de barco. A gente tem um colega Amazonas. que É é mesmo? do Pará e ele fala, não, eu Pará. preciso chegar aqui no município onde eu atuo só de barco, que a gente chega e lá tem um cartório. Porque Em tem que muitos lugares, a única sensação daquela população de acesso a serviços públicos é por meio do cartório. Caramba. Às vezes não tem, às vezes na localidade não tem nenhuma delegacia, mas tem Tem um ali um cartório. cartório para garantir o acesso, porque a gente fala que o registro civil é o ofício da cidadania. Porque a gente, enquanto cidadão, precisa se identificar. Sim. E a nossa identificação, ela começa com o registro de nascimento. Então, Sim. o registro de nascimento, ele vai estar presente em todos os lugares do Brasil. Que legal. Ou seja, é importante. E aí a gente entra em algumas coisas de cartório que é assim, né? Uma pergunta que eu sempre ouço dos clientes dentro do cartório, ou assinando um contrato e tal, é assim, né? Pago para assinar ou assino para pagar? Como é que é isso? Olha, isso é ótimo, né? Foi a colocação que você mesmo fez antes. Mas eu vou pagar para alguém dizer que eu sou eu mesmo? Não é isso que a pessoa está fazendo. Quando a gente faz um reconhecimento de firma, estamos atestando que aquela assinatura, ela coincide ou ela se assemelha a uma assinatura que já está registrada e arquivada ali na serventia. Certo. Então, em algum momento, a pessoa foi lá, preencheu um cartão de assinatura e isso vai servir de modelo para comparação com a assinatura que vai ser aposta nos documentos, nos outros documentos. Sim. E aí você paga para ter esse reconhecimento. Agora, esse reconhecimento ele serve para quê? Somente para dizer que você é você mesmo? Não, é para dizer que aquela assinatura foi feita por você naquela data e que ela corresponde e você tem com isso as consequências da segurança jurídica que essa certificação te traz. Então, se você está fazendo um documento, você fez lá o seu contrato imobiliário e você reconhece a assinatura. Para que serve isso? Isso serve de prova no futuro. Se alguém descumprir aquele contrato e evitar a alegação, mas não fui eu que assinei. Não dá pra falar, não fui eu. Não fui eu que assinei. Não mas sei. tem um reconhecimento de firma aqui. Então, o reconhecimento de firma, ele não é obrigatório, não é uma exigência que os cartórios fazem. segurança. Os cartórios não fazem exigência de reconhecimento de firma, mas eles dão segurança aos documentos que as partes querem que a firma seja reconhecida. E isso tem valor social. Claro. Isso tem valor social. Claro. Se você faz um documento que tem reconhecimento de firma, você não sente mais segurança? Você fala, olha, isso aqui Sim. foi a pessoa mesmo que assinou. Exato. Então tem valor. Você não está pagando uma assinatura. certificação de identidade. Você está trazendo valor jurídico para o seu documento. O caminho é o contrário, né? O pessoal sempre fica assim, não, um dia cartório vai acabar, que a tecnologia, que não sei o que. Pelo que eu tô vendo, é justamente ao contrário. O cartório vai ser cada vez mais aliado dos movimentos de uma pessoa que tá transacionando coisas, ou enfim, o cadastro dela ali, E aí, né? assim, o cartório, hoje, especificamente o tabelionato de notas, 100% dos serviços pode ser feito de forma digital. Inclusive o reconhecimento de firma. E o ideal é que você faça nas plataformas de cartório. Por quê? Porque há ainda muita ocorrência de fraude, por exemplo, nas outras assinaturas eletrônicas. Quando você está fazendo a assinatura via e-notariado, a sua garantia é muito maior. Vamos só mesmo? explicar isso aqui, né? Como é que funciona. Então, a gente vai entrar na parte digital agora da coisa já. Saindo um pouco até de papel e falando, porque agora tudo dá, liga a câmera, não sei o quê. Como é que como é que é essa parte digital dos cartórios? Para facilitar e não ter que enfrentar fila, ir lá. A gente ouve muito isso, porque a tecnologia blockchain vai superar os cartórios. Pois bem, nós usamos a tecnologia blockchain. O cartório usa a tecnologia blockchain. A gente chama de notary chain, que é o chain notarial. São os nós que foram desenvolvidos pelo Colégio Notarial em âmbito federal e é uma tecnologia usada em todo o Brasil. E isso nos traz mais segurança, porque traz uniformidade no tratamento digital desses dados também. Perfeito. Porque uma coisa é falar assim, eu vou fazer aqui.
quem é esse aqui? Quem está por trás desse blockchain? Você conhece essa pessoa? A gente, no fundo, não tem tanta rastreabilidade. É uma comunidade que vai validar um ato e tal. Fica... E aí manda por e-mail, seu e-mail. Aí alguém cria lá um e-mail. Stanger vai faltar imóvel, @ Aí só pode ser ele, né? Só pode ser ele. Então vamos dar o check aqui, mas não é. Mas não tem conferência. Nessas plataformas digitais, as assinaturas elas são feitas por e-mail. Não tem nenhuma visualização da pessoa, não tem nenhuma conferência de que aquela pessoa é aquela pessoa mesmo. Então, por isso... Nossa, eu tô pensando nos meus contratos que eu enviei. Pois é, mas aí é o que eu falo da segurança jurídica, porque quando isso chega para um debate judicial, o problema, a gente faz a atuação preventiva. Depois que o problema existe, aí quem vai julgar é o juiz. Olha só. E aí, novo, pró-cidadão. De novo, a prevenção e a ideia de que a segurança jurídica é que nos justifica, é o que nos dá valor também. Porque a gente está prevenindo o litígio. Se você faz uma assinatura por um e-mail qualquer, depois você pode vir e dizer, mas pera lá, esse e-mail nem é meu. Eu não sou essa pessoa, não fui eu que assinei. Mas o e-notariado, quando você fala plataforma do e-notariado, é como eu entrar lá no DocuSign, no ClickSign e tudo mais? A gente tem o Enote Assina, que o reconhecimento de firma pelo e-notariado. E como funciona? O primeiro passo. E por que isso é melhor do que uma plataforma digital? Então vamos lá. Como é que a gente faz uma operação de assinatura digital com segurança de um contrato de compra e venda? Vamos falar dele. Por meio do e-notariado. Certo. E-note assina. Como eu assino no e-note assina? Isso. Por um certificado digital chamado certificado digital notarizado. Então não é qualquer e-mail que você vai jogar lá, não é só dizer esse aqui sou eu. Você faz, a gente vai fazer uma emissão de um certificado digital notarizado. Esse certificado, para ser emitido, vai ser emitido pelo cartório, com uma videoconferência. Ou presencialmente. Pode ser das duas formas, entendeu? Sim, certo. Então, o indivíduo ele vai fazer a solicitação de um certificado digital, vai instalar esse certificado no celular dele, e o certificado tem validade de 3 anos e ele é gratuito. Então, a gente faz a emissão do certificado digital e nesse momento tem a conferência por meio de uma videoconferência, e com este certificado instalado no celular é que é feita a assinatura de todos os documentos no fluxo do estilo DocuSign. Mas você não vai assinar pelo seu e-mail, você vai assinar com o seu certificado. E esse certificado ele é seguro, porque se faz a biometria. Sim. Então nós vamos ter certeza de que quem assinou é redundante, mas certificado de que é ele mesmo. Exatamente. Assim, porque só com aquele certificado previamente emitida que vai ser possível assinar o documento inserido ali naquele fluxo. Claro, aí é um reconhecimento de firma digital, né? Você vai fazer o documento, vai colocar lá, não vai fazer a assinatura física, faz a assinatura digital e assina com o certificado do seu celular, da onde você estiver. Então, se você usa a assinatura eletrônica para fim de rapidez, o e-note assina faz a mesma coisa. Então, eu já preciso mudar. Eu sempre brinco que é uma boa prática. É uma boa prática para os corretores já fazer essa orientação. Já começa uma transação. Né, Carol? Até no aplicativo você carrega o documento. Sobe ali mesmo. Nós vamos falar mais sobre isso. Mas também, voltando um pouco no assina para pagar ou paga para assinar, é a pergunta que todo corretor que já sentou lá no cartório, tá com as duas partes na mesa, aí um olha pro outro e fala assim, faz a transferência que eu assino. Aí o outro fala assim, assina que eu faço a transferência. O que é o certo? Paga para assinar ou assina para pagar? Peguei vocês? Apertei muito? Não, isso aí, essa parte lá na transação comercial, né, é sempre uma questão difícil, porque uma pessoa só quer assinar depois que receber e o outro também não quer pagar sem ter a garantia de que... Às vezes eu falo, ninguém vai sair correndo, né? Então... Pois é, eu já vivenciei isso, acredito que todo tabelião de partes que ficaram sentadas esperando enquanto não caiu o Pix ou da transferência, não assinou. E vamos lá, Carol, a depender do valor, você não consegue fazer ali na mesa, no aplicativo, no cartório, né? Assim. Não, cara, e aí? Eu tenho essa, não vou falar agonia, mas eu tenho essa curiosidade, porque quando você menos espera, acontece, e tem outros casos também que o cara vai, faz, toma aqui, vambora, tá tudo certo, já tô com a chave, Stanger que tá fazendo, beleza e tal, mas acontece, nem todo mundo... Tem gente traumatizada, tem gente, enfim. Sim, e a gente tem hoje um mecanismo adicional que é mais recente, que é a conta garantia. A escrow account, que é a conta garantia que vem para tentar evitar esse impasse, né? Tá, mas vou insistir, a gente tá sentado junto, qual é a recomendação? Você tá lá
na tua mesa, aconteceu isso. E aí? O que vocês fazem? Então, aí é uma questão negocial, eu sempre falo isso, aí é a negociação. Se vocês fizeram pagamentos parcelados e as parcelas já foram previamente quitadas, ou se vocês vão fazer a transferência aqui de imediato, mas a gente tem algumas soluções que tentam trazer um certo conforto para a parte, quer dizer, olha, então você assina, e se a outra parte ainda não quiser assinar, ela tem um prazo para assinar, a gente tem um prazo de até 30 dias para assinatura da escritura. Tem. Se a escritura for assinada dentro de 30 dias, tudo bem. Se ela não for assinada dentro de 30 dias, ela vai ser cancelada, não vai ter validade jurídica, mas o ato foi praticado. Então, assim, porque eu pensava, assim, ver se eu tô certo, né? Pô, eu tô parado aqui com o meu imóvel. Se você vem comprar, e eu já coloquei todas as certidões, o cartório já fez a diligência, o instrumento tá ali em cima da mesa. Porque ainda tem muita gente que, para determinados valores, situações, às vezes pessoal do interior gosta muito da presença, tudo mais, vai lá no cartório, senta na mesa, então vamos lá, né? Na Carol e tal, vamos nessa. Aí eu falo assim, pô, o cara tá parado, quem quer comprar que tem que se mexer, então toma aqui o dinheiro que eu estou comprando de você. O cara, pois não, recebi, agora eu assino. Vocês entendem, assim, vocês são bem técnicas. Então, olha só, você tem aí o tabelião, nesse contexto, que é um terceiro imparcial. Isso. Então, assim, eu às vezes, quando há alguma divergência que eu digo de confiança entre as partes... medo, falta de confiança. Enfim, aí a gente lavra a escritura, se deposita o preço, você colhe a assinatura da parte, a outra parte confere e aí sim vai assinar. Ah, não conferiu, não caiu na conta, não tem assinatura de escritura, porque aí, prazo de 30 dias, você cancela, né? Então, o ato não foi consolidado. Então, assim, por isso que é importante também fazer no cartório, porque você tem essa... E agora tem o plus da conta garantia, isso, né? E aí vamos entrar nela. A conta escrow é nome... Que dá mais garantia até pro tabelião, né? Porque aí ele tá vendo lá, o dinheiro foi depositado, tá tudo certo. Porque eu ainda dependo da outra parte ir na conta dela e checar, não, foi depositado o preço, então agora eu vou assinar. Exato. Na conta garantia, porque às vezes demora. Às vezes quando demora. é uma transação de valor alto, então, né, gente? Eu passei uma situação que eu fiquei 3 horas numa cidade do interior esperando cair. E aí depois o vendedor que eu fui portando o contrato particular até a cidade. O comprador falou, vem aqui comigo no caixa. Aí, tá vendo? Apertou o botão, era altíssimo o valor. Pelo menos para meus padrões aí, tô falando acima de 2 milhões de reais a situação. E aí é o seguinte, eu tava ali assim, com a assinatura do vendedor debaixo do braço, esperando o comprador fazer, para falar tá feito. E aí ele falou, você não sai daí enquanto eu não conferir daqui. E aí a cada meia hora assim, caramba, cadê esse cara? E o outro falando assim pra mim, mas você tava do meu lado. E eu assim, meu Deus, isso aqui. Depois a gente descobriu que era uma prática daquele banco que só soltava ali, porque no final do horário bancário. Do expediente porque ele ia até o último minuto que ele podia com o dinheiro fazendo alguma outra operação. Afinal é isso, a gente tem uma coisa que apertou o botão, o dinheirinho voa pra lá, mas cara, você tá pegando esse dinheiro... Exatamente, você tá pegando esse dinheiro você ali da tesouraria, banco, né? às vezes esse dinheiro tava fazendo uma outra operação e tudo mais, então fica sempre nessa. Como é que é a conta escrow aí, que seria uma conta calção, a gente pode falar? Não, como é que... conta garantia. Conta garantia é melhor. Então como é que a conta garantia ou conta escrow ajuda nas operações que tem desconfiança ou pendências, né, também? Porque às vezes a pessoa justamente está vendendo para resolver uma dívida, vida, enfim. Às vezes é uma situação de um imóvel que ainda está em inventário, o inventário não foi concluído. Isso é um uso que vai ser muito interessante. É mesmo. A pessoa, como corretor, eu tenho certeza que você já lidou milhares de vezes com isso, né? Porque fala assim, mas não terminou o inventário. Mas todos concordam em vender, mas não terminou ainda, espera registrar. E às vezes os herdeiros não têm também dinheiro para fazer o inventário, por isso que não faz inventário, e aí vira aquele ciclo de problema que você não consegue resolver. Então, assim, aí eu acho que a conta garantia ela vai ter muita utilização para imóvel objeto de inventário. A conta garantia, ela vem para... Não é só para compra e venda de imóvel, né, Carol? Ela vem para qualquer tipo de transação. Legal. Por exemplo, transação societária. Olha. Não envolve imóvel.
compra e venda de ação, você pode usar a conta garantia. Então, assim, a conta garantia, ela vem com a lei do Marco Geral de Garantias Sim. e agora é regulado pelo provimento 197. Então, ela permite que o tabelião gerencie ali aquele depósito e quando as condições do negócio já estão concluídas, transfira para outra parte. Então a gente vai conseguir ter mais clareza e também ter mais segurança, na fluidez verdade. com segurança, porque antes meio que quem fazia essa coisa de não pode fazer, não pode, vai desde o gerente do banco, né, que aí até o tabelião que fica ali naquele meio, e o corretor advogado, que fica ali naquele meio. Todo mundo nessa hora fala, mas o cliente fica assim, pô, peraí, posso ou não posso? Que é o que eu falei. Aí liga pro gerente, não, mas tá tudo certinho de documento, aí... E então, vamos lá. Mas é porque a conta garantia, só para ficar bem claro, Isso. é uma conta que vai ser... Hoje, o banco que opera esse sistema, que tem a parceria, é o Banco Safra. Então, é uma conta do Banco Safra vinculada ao Colégio Notarial do Brasil. Então, as partes não vão fazer o pagamento de uma conta de um para o outro. Eles vão fazer o depósito em uma conta neutra, que é gerida... vamos chamar. Isso. E que ela só pode ser gerida pelo tabelião. Gerida no sentido de... Não é de fazer a administração do bem. É de liberar ou não o pagamento. Isso. Então, vamos dar um exemplo prático aqui. Fala. E uma coisa importante da conta garantia, como ela é gerida pelo tabelião e ela não há possibilidade de, por exemplo, bloqueio da conta, Isso. penhora, porque às vezes, né, a pessoa tá com dinheiro para transferir e vem um Bacen-Jude. Isso. Então você tem garantia de que aquele valor vai ser salvo. usado exatamente. Vamos dizer assim. Então, vamos falar na prática até para tentar o pessoal entender e utilizar, né? Que estou com uma família, né? Que tá ali fazendo inventário, 4 irmãos, tal, aquele dinheiro, tem um irmão que tá bem, tem um irmão que não tá, todo mundo doido para botar a mão no dinheiro, né? Saiu ITCMD, né? Que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes, Doação. Demora, né? A gente não controla. Sim. E aí a pessoa querendo resolver a vida, tá todo mundo de acordo, vamos então dar um exemplo bom, tá todo mundo bem, né? Então eu quero comprar o apartamento desses 4 herdeiros, só que aí não acabou ainda, então eu coloco o valor todo, eu dou um sinal, eu pego o ok deles, dentro desse exemplo, como é que fluiria a conta garantia? Aí é uma escolha das partes. Tá. Elas podem fazer todos esses meios aí que você mencionou. Elas podem dizer... escolhendo usar. Escolhendo usar a conta garantia. Isso. Elas podem dizer, eu vou colocar todo o valor na conta garantia e nós vamos fixar prazos e condições de liberações parciais. Por exemplo, dizendo assim, vamos dizer que o apartamento custe 1 milhão. E aí o comprador deposita 1 milhão na conta garantia e fixa datas, prazos e valores. Vai dizer, eu admito a liberação de 100 mil reais na data X, para que com esse dinheiro eles paguem o ITCMD. Beleza. Entendeu? E aí vai liberando aos poucos. Após a quitação, mas isso precisa estar colocado de maneira muito clara e objetiva. As condições têm que estar bem claras. A gente não vai fazer juízo de valor sobre as condições, mas ela precisa estar clara para que eu possa cumprir, para que eu execute essas condições. Perfeito. Então eu vou dizer, apresentado o registro em nome dos herdeiros, libere o valor integralmente. Pronto. Ou diga, libere 50% a partir do momento que estiver registrado em nome já dos herdeiros e os outros 50% apresentando a escritura de compra e venda assinada por todos. Legal. Então vai conseguir ter um equilíbrio entre quem está precisando e quem está querendo comprar, quem está precisando do dinheiro e tudo mais. É só estabelecer prazos e condições e deixar isso muito claro para que a gente possa executar essa função de liberação dos valores. E assim, não necessariamente fica vinculada a uma escritura pública. A gente pode fazer o uso da conta garantia... Com contrato particular. Nossa. Promessa, né, Carol? Promessa de compra e venda. Promessa, contrato, até a compra do veículo. A gente estava brincando aqui antes do veículo da OLX. Eu comprei um veículo porque eu fiquei super interessada, mas ele tá divulgado lá na OLX, nunca vi aquele vendedor. E a gente sabe que tem muito golpe nesse sentido. Tem muito. Vai ter escritura para fazer a compra e venda do veículo? Não. Mas você pode botar lá, fazer a condicionante numa conta garantia e pode até botar uma condição lá. Olha, no dia que houver a transferência no Detran, libera o dinheiro. Solta o dinheiro para a pessoa. Isso vai ajudar também que muitas vezes a venda do imóvel, a gente falou dei exemplo aqui de um caso de inventário,
mas muitas vezes a venda do imóvel é para levantar liquidez, né, dinheiro mesmo, e a pessoa tá ali apertada. Acontece, da pessoa tá devendo, a pessoa às vezes não sai uma certidão e tudo mais. Então eu, comprador, vou em comum acordo com o vendedor fazer as nossas regras e vamos passar para o tabelião que vai operar essas regras e falar, você cumpriu isso aqui, toma tal valor. Chegou no final, toma tal valor. E aí dá uma... E sabe um exemplo, assim, que eu sempre uso quando eu falo da conta garantia? A indisponibilidade. Às vezes o imóvel está com uma indisponibilidade, vai te permitir fazer escritura, mas não vai te permitir registrar aquela escritura. E é uma indisponibilidade que o vendedor vai resolver. Só que a gente sabe que depende de uma decisão judicial que determine a baixa dessa indisponibilidade. Você pode usar a conta garantia para isso. Deposita o valor e condiciona a transferência quando der a baixa da indisponibilidade e garante o negócio. Para o comprador, ficou claro, legal, beleza. Agora, e para o vendedor, vou chamar de aceitar, vocês estão operando isso, vocês estão vendo? Porque assim, né, também... Pô, mas aí o dinheiro vai ficar preso lá, eu vou ter que não sei o quê. Como é que é essa visão? E vocês já passaram alguma situação? O dinheiro vai ficar lá, mas ele tá cumprindo a parte dele no negócio, o vendedor. Entendi. Por quê? Quem cumprir, se o que falta para a conclusão do negócio é o atendimento de condições, é só atender. Então, cumpre as condições. Então, meio que não tem mais desculpa. Né? Assim, isso é para que a gente consiga que todos os negócios fluam, para tentar que os negócios se concretizem de fato. Porque muitas vezes eles param no meio do caminho por algum outro problema. E você, que compra e vende imóvel, você vê muito isso. Às vezes a pessoa não quer perder o negócio. Por mais que tenha uma indisponibilidade naquela matrícula, ele quer aquele imóvel. Porque ele está numa localização estratégica, que seja eu tô com uma compra e venda na Serra, sim. Que a pessoa ela quer de qualquer jeito aquele imóvel, mas tem algumas pendências na prefeitura para resolver. Aí fica, mas quando? Não tem prazo? Ele quer uma promessa de compra e venda logo para depositar, e ele tá, entendeu? Eu tô passando eu tô falando aqui tanto que eu tô passando por uma que a pessoa quer muito, ainda não terminou de registrar, deu uma exigência, o cara não acredita, e fala, não, cara, mas olha só, já poderia fazer o particular, porque tem todas as certidões da pessoa e tal, não, mas aí... hoje a pessoa fica com medo de depositar na conta do comprador até o sinal. Sim, porque ele fala assim, mas aí eu vou deixar o meu dinheiro na mão dele e ele não vai me devolver depois. Isso, aí eu tô falando, não, mas o terreno tá ali, desimpedido, eu te mostrei tudo, e a pessoa fica, não, mas tem muito hoje, assim, vou até, né, como é um bate-papo, não é informal, mas à vontade, a galera é muito desconfiada. Mas é pra ser mesmo. Mas é pra ser, né? Porque tem tanta notícia de fraude por aí, né? Todo dia a gente acorda com um golpe novo na praça, não é? Aqui eu vou filmar, toda semana tem polícia na porta do cartório com compra e venda de veículo. É mesmo? Assim, é pra ser, claro que eu tô fazendo... Não, é pelo que a gente vive, né? É uma pena. É porque o que acontece? A gente passa muito... As fraudes, a gente... tem como uma missão tentar coibir essas fraudes. Então, a gente fica bem conhecendo aí, ou tentando descobrir. Todo dia tem um golpe novo. Todo dia. Você não recebe ligação. Acontece o tempo todo. E uma outra coisa legal que eu vi aí nas funções do cartório e tudo mais, é a palavra desjudicialização. Né? A gente sabe que a gente adora isso, né, Carol? A gente ouve muito assim, a justiça demora, a justiça está sobrecarregada, tratar as coisas na justiça, é caro, você não sabe quando você entrou, mas não sabe quando vai terminar. Ao mesmo tempo, né, eu tenho uma frase que nenhum contrato suporta a má-fé. Do outro lado, muitas vezes quem tá, vou chamar de errado na situação, vira e fala, me processa, porque já sabe que vai demorar, que tal e tudo mais. Como é que os cartórios estão, não sei se se posicionando ou sendo utilizados ou são uma ferramenta para desjudicialização e a fluidez dos negócios, né? Como é que é isso? Eu vejo vocês falando muito essa palavra. Os cartórios, eles são agentes de justiça preventiva, né? Então, a gente atua na prevenção do conflito para que ele não seja levado ao judiciário. Mas existe aí um movimento que já é antigo de delegar aos cartórios algumas competências que acabam aliviando a sobrecarga do Poder Judiciário. Certo. Inventário, divórcio. Hoje já não se pensa, quando você recebe um inventário, o advogado recebe um inventário para fazer. A primeira visão que ele tem é de um cartório.
ele já não pensa em ir para o judiciário. Certo. Então, são duas... Os cartórios trabalham nessa questão da judicialização em duas vertentes. Como agentes que previnem os conflitos. Certo. E também recebendo a delegação de competências pelo o Poder Legislativo, vai lá e edita uma lei que prevê que os inventários, os divórcios, os ucapiões, adjudicações compulsórias vão ser feitas em cartório. Claro, com critérios, né, Carol? Existem aí os procedimentos. O que você consegue falar hoje? O que as pessoas hoje, então, não precisam, vamos dizer assim, de maneira simples, não precisa buscar a justiça porque resolve dentro do cartório? A gente consegue elencar, assim? Tem esse número de exemplos, ele vai crescendo. Tá. Se a gente Principais. A gente marca muito com o inventário extrajudicial. O inventário extrajudicial que veio em 2007 e é um grande marco. Só que, olhando para trás, nós já temos medidas de desjudicialização muito mais antigas. Por exemplo, alienação fiduciária. Já parou para pensar que a alienação fiduciária é uma forma de desjudicialização? Porque se você faz um contrato, se você faz um contrato de financiamento, vamos usar em termos bem objetivos, você faz um financiamento com a Caixa Econômica e você dá o seu imóvel em garantia, você faz a alienação fiduciária. Perfeito. É um contrato particular, vai estar lá na matrícula a alienação fiduciária. Isso. Não pagou, precisa a Caixa ir para a Justiça? Execução extrajudicial. A execução da garantia, porque a alienação fiduciária é uma garantia, essa execução da garantia vai ser toda perante o cartório de registro de imóveis. Então o mercado imobiliário não evolui só porque tem crédito, dinheiro e tal. Evolui também porque nos bastidores a gente tem segurança jurídica. Segurança jurídica. O Marco Legal das Garantias, que é uma lei de 2023, ele teve como intuito, como mola propulsora, alavancar o mercado imobiliário. E esse alavancar o mercado imobiliário passa pela desjudicialização. Sensacional. Porque Fala-se muito pouco, né? Pois é, mas eu tô falando disso, que isso vem desde 1997. Porque a hipoteca... É um movimento antigo. Na verdade, desde os anos 60 a gente tem, né? Hipoteca e alienação, o início ali. Mas de uma maneira bem clara, com essa desjudicialização da execução, desde os anos 90 tá posto. Caramba. E isso gera crédito. Diminui a taxa de juros. Exato. Isso acontece no cartório. Porque a execução da garantia, se ela dependesse do processo judicial... Nossa, esquece. A justiça ia ser só isso, né? Quanto tempo que a Caixa Econômica... A gente fala Caixa que é o maior financiador. Mas quantos processos a mais a Caixa Econômica teria na justiça? Quantos processos a mais estariam em tramitação buscando a execução do próprio imóvel dado em garantia, fazendo leilão, fazendo a consolidação da propriedade. Caramba. Isso tudo acontece no cartório com os prazos definidos em lei. Você tem lá 15 dias, notificou, não pagou, vamos consolidar, já vamos aqui, já vai fazer leilão, não vai? Olha só. E, por exemplo, inventário. O inventário extrajudicial é muito mais rápido. Imagina se para vender o imóvel você dependesse da conclusão do inventário judicial. Mas as coisas no cartório, elas não podem... A galera, as partes não podem estar em desacordo, em briga, a gente vem tendo uma evolução disso. Antes a gente falava assim, é necessário o consenso. Desde que estejam todos em consenso, desde que estejam todos de acordo, a gente faz... o procedimento no cartório. Mas nem sempre é assim. A própria alienação fiduciária não está em consenso. A pessoa não pagou, ela não quer. Perfeito. Né? Então, já é um procedimento desjudicializado. Mas nesses que são de manifestação de vontade, por exemplo, o inventário, eu preciso que todos estejam de acordo, porque ali eu já estou fazendo uma partilha. Certo. Então, ali a gente já vai fazer a partilha dos bens. Eu preciso que todos concordem que aquilo é o que elas desejam. No divórcio, a mesma coisa. Eu preciso que o casal esteja de acordo. Tipo assim, a gente só vai separar. Ou a família chegou e falou, faleceu, a gente já sabe aqui, isso vai para fulano, ciclano, ou vai tudo igual, tudo mais, tá tudo bem, vamos nessa. É só uma homologação das vontades? Seria isso? É a formalização da vontade das partes. A formalização da vontade, porque nesse ato as partes estão fazendo... concessões recíprocas, aceitando direitos, reconhecendo direitos. Se eu reconheço que o meu irmão tem direito a também isso, porque não houve, por exemplo, uma doação em vida. Perceba, eu tenho ali, em qualquer inventário, manifestação da vontade. Sim. Então, ali eu estou colhendo essa manifestação, formalizando,
com os atributos de uma partilha, ou de uma adjudicação do bem, para que isso tenha as providências perante os órgãos cabíveis. Então, os principais a gente falou de divórcio, inventário, alienação fiduciária... Uso capião, que também é uma grande medida, é um grande avanço, porque quando eu advogava, eu tinha processos de uso capião que às vezes a gente não conseguia romper a fase de citação. É um processo complexo, longo, né, Carol? Não, porque a justiça, eu tenho uma vara cível. Quantos processos um juiz tem que administrar? Há uma sobrecarga. Essa sobrecarga, ela é nítida. E aí, há prioridades, né, Carol? O meu processo tá ali. Pensa vocês como juiz. É claro que o juiz tem que seguir o artigo 12 lá do CPC, que tem a ordem cronológica dos processos, mas pensa assim, uso capião é o quê? É alguém que tá há muitos anos ali no imóvel. Se ele já tá esperando esses anos todos, meu amigo, ele que espere um diazinho a mais. Vamos só explicar pro pessoal, assim, o que é o uso capião na sua raiz. Uso capião Porque hoje tem muito o seguinte, Carol. Não sei o que, você faz um uso capião. Tô aqui dentro, não sei o que, uso capião. Mas ela é aquisição de propriedade. Funciona, pode, não pode. Vai lá. A uso capião é uma forma de aquisição da propriedade em virtude do decurso prolongado do tempo de uma posse, mansa, pacífica, contínua e duradoura. Eu não faço uso capião de alguém que chegou ontem nesse imóvel. Vamos traduzir, então, pra galera. Vamos lá. Uso capião é uma transformação. Alguém que exerce posse. A posse porque nos bens imóveis a propriedade se dá com registro. Então só é dono quem registra. Certo. Então a propriedade se dá com registro. Se você não tem o registro no seu nome, você não é proprietário daquele imóvel. Mas você pode ostentar posse, ocupando aquele imóvel, está ali, mora ali, ou ali exerce uma atividade. Ou estou ocupando, mas não sou dono. Não é dono no papel, Legal. Vamos dizer. Mas no plano fático, você se acha dono. Você se comporta como dono, mas ainda não é seu porque você não registrou. Então eu preciso transformar essa situação que está no plano dos fatos para uma situação que tenha o reconhecimento jurídico da propriedade. Como que eu faço essa transformação? Por meio de um processo de uso capião, que pode ser judicial ou extrajudicial. E aí, no extrajudicial, Fabi também já me ajudou a entender um processo desse que eu passei. Você tem um uso capião, já resolvi. Você concluiu. Ai, que bom, que bom. 3 anos, mas concluímos. Mas, passando um pouco a bola, assim, o uso capião é difícil, demorado, vamos chamar assim, porque tem que ter muita certeza para você falar, não, beleza, você tá aí e tudo mais, então é seu. É tipo isso? De tanto tempo que você tá aí, ninguém falou que é dele, você tá morando em cima do terreno, da tal, vamos passar para você. Como é que é isso, então, assim? Existem elementos necessários, né, para você constatar a posse. Então, a uso capião, ela passa por 2 etapas, assim, digamos. A primeira é no tabelionato de notas, em que o tabelião atesta aquela posse, a natureza daquela posse, as características daquela posse. Certo. Analisa documento, porque às vezes a posse, ela tem documento. A pessoa comprou com recibo. Sim, tem muito. Tem muito. É uma produção antecipada de provas. Nossa. Se a gente pudesse fazer uma comparação. Eu vou produzir as provas. Onde eu vou produzir as provas no extrajudicial? No tabelionato de notas. Então, se faz a ata notarial, que a ata notarial serve para isso. E se constata aquela posse, as características. Depois disso, a uso capião, o processo de uso capião extrajudicial tem que ter também assistente de advogado. Certo. Tá? Então, o advogado instrui todo o procedimento com a documentação que é exigida no provimento do CNJ Certo. e ingressa no registro de imóveis para que haja a tramitação. E ali vai ter a tramitação regular, porque assim, é o que você falou, é uma coisa muito séria, vai transformar uma posse em propriedade. Então o registrador vai ter muita cautela na análise daquilo. É porque você, a princípio, a gente pensa assim, se alguém tá ganhando alguma coisa, alguém tá perdendo. Eu já tava aqui assim, a linha é muito tênue entre o uso capião, não vou falar invasão, porque invasão tem uma conotação de violência. Mas como é que é essa coisa de comprovar que eu posso entrar com uso capião, né? Tem casos em que a configuração de que foi feito o inventário ou da família tal, às vezes impede a galera... Você vê que tem uma zona cinzenta aí. Como é que a gente traduz
uso capião estamos entregando, alguém tá perdendo, alguém tá ganhando, uso capião, alguém que invadiu tá ganhando, é o tempo, eu invadi há 50 anos, tenho o direito. Como é que é isso, assim? São os elementos. Nós temos que olhar esses elementos. E aí, para que a gente certifique esses elementos, nós vamos precisar de provas. Então, na ata notarial, o tabelião vai elencar todas essas provas e ele vai se convencer do exercício dessa posse. A posse é uma invasão. A invasão, enquanto houver o estado de violência, ela não se encaixa nos requisitos de uma posse. Então tá. Mas eu posso iniciar a minha posse a partir de uma invasão? Pode. No fundo, pode. E é comum, você tem lá uma área que ninguém está usando. Especialmente nos municípios muito grandes. Eu atuo na Serra. A Serra é um município de grande extensão. Sim. Às vezes é o maior territorial. É o maior do estado. Mas é bem grande mesmo. Às vezes eu vou em algum lugar e falo, gente, eu não sabia nem que existia isso aqui. É um lugar enorme, entendeu? Eu falo com você. É muito grande, a serra é muito grande. Quando você fala eu vou, é pra quê? Pra você olhar e comprovar aí é que tá. A gente vai no imóvel. A gente faz diligência A gente faz uma diligência até o local. A diligência, ela nem é obrigatória, mas eu nunca deixei de fazer. Tem que ir lá dar uma olhada, né? Você vai. E é nesse feeling, é uma coisa que você vai, e a gente vai até o imóvel, o tabelião ou o seu escrevente vai até o imóvel, conversa com testemunhas. Se for um imóvel, por exemplo, que não tem construção, a lei me obriga a ouvir pelo menos 2 testemunhas. Então, essas testemunhas... Que posse é essa? O imóvel tá vazio, né? O stand tá aqui há muito tempo, chegou agora... Mas vem cá, mas sim. Né? Mas pode estar tudo combinado? Pode estar tudo combinado. Mas já me aconteceu, e eu tenho bastante experiências de chegar, e você chega e fala, não foi essa história que me apresentaram. Olha só, você já flagra ali na hora e fala, opa... Já me aconteceu de chegar no imóvel, e aí a pessoa veio primeiro no cartório, fez lá, apresentou umas coisas, fala, mas cadê? Você tem documento? Não tenho documento porque esse documento nunca existiu. Você fala, tudo bem, nunca existiu, mas então vamos tentar provar de outra maneira. Se nunca existiu, cadê? Cadê uma conta de água? Cadê uma conta de luz? Tá no seu nome? Entendeu? O cadastro na prefeitura, tá em nome de quem? São elementos que vão me dando esse histórico, porque a posse não pode ter começado ontem, ela tem que ter... a modalidade mais simples aí, 5 anos. Tem tempo... eu falei, tem tempo mínimo? 5 anos. Tem, porque vai de acordo com cada modalidade de uso capião. Tem várias modalidades. O tamanho do imóvel, com o que você faz naquele imóvel, com o destino que você dá a esse imóvel, como você adquiriu essa posse. Então, os prazos vão variando aí. E aí eu cheguei no imóvel e a pessoa falou, não, mas eu nunca fiz contrato não. Aí você dá mais uma apertada, você fala, mas e fulaninho, tem como a gente conversar com esse fulaninho aqui? Não, mas aí o documento teve uma enchente aqui, a água levou. Você fala, puxa, mas esse enchente foi quando? Porque eu não fiquei sabendo. Aí começa. Mentira tem perna curta, tá vendo? A gente vai fazendo isso, a gente precisa olhar essas provas. Então, uso capião, igual quando a pessoa fala, me dá um checklist de uso capião. Não é cara crachá. É justamente um conjunto de provas. E isso é o que mostra como é uma desjudicialização. A gente vai olhar para essas provas e vai organizar essas provas em um documento que é a ata notarial. E o tabelião tem aptidão técnica para isso. A gente vai fazendo essa análise ali dos fatos mesmo. Poxa, esse concurso Carol, deve ser difícil. É difícil, não fala não gosto nem de lembrar. Carol, você sabe que eu tive uma situação que eu fui no imóvel e aí... Cheguei lá, o cara, não, tem a posse, não tem documento e tal. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, tinha uma pilha de brita, que não tinha ligação de água, nada. Aí eu chamei o vizinho, fulano, você conhece o seu ciclano? Não. Mas quem tá nesse lote aqui? Esse é o Joãozinho, não. Veio um cara ontem aqui e colocou brita. Não sei, acho que eles vão construir. Isso. Então, assim, o cara foi lá, montou a cama como se ele fosse construir pra eu chegar lá e ver. Não, tem brita. Tem muito tempo que eu tô Tinha aqui. até um negócio de cimento, aquele... Betoneira, né? Isso. Aí eu, gente, pelo amor de Deus, né? Aí e já aconteceu desse nível. De ouvir o vizinho e falar assim, mas vem cá, esse cara era o caseiro aqui. Então, quer dizer, ele não tem detenção, não tem posse. Então, é assim... É uma medida de constatação. Por isso que eu também gosto de diligência. Eu adoro diligência. Sim. Assim, vamos lá, né? É uma responsabilidade muito grande pra gente também, né? Exato. E aí entra até num ponto que você vê, eu sempre falo isso para meus clientes, para os colegas corretores e tudo mais, né? Da nossa importância da função e tudo mais. São muitas pontas que não se ligam.
né? E até entrando um pouquinho nisso, assim, a prefeitura não conversa com o cartório, que não conversa, sei lá, com o banco, então tudo você tem que provar muito, comprovar muito, é uma coisa muito séria, né? A gente está falando de... todo mundo já se envolveu com imóvel, seja por herança, seja alugando, comprando, ou vai acontecer, né? Que vai cair. Hoje essa interligação tem aumentado, né, Carol? Sim. Isso. Como é que é isso do... Porque... Às vezes não, a gente faz uma venda, assinou tudo bonitinho e tal, sai dali, aí vai levar para registrar, registro tem por lei X dias para sair, saiu o registro, eu preciso voltar no banco para ele dar ok naquela operação que vai vir registrada na certidão de ônus, aí que libera o dinheiro, mas aí eu preciso ir lá na prefeitura para falar, agora tem um novo dono, aí a Marinha fala, você tem que fazer alteração de cadastro. Pô, como é que é isso? Mas tem aumentado as interligações, até via sistema mesmo. Prefeitura agora, você tem aquela comunicação. As prefeituras, elas passaram a ter o acesso à central das escrituras. Então, a gente tem... Todas as escrituras que são feitas, elas são comunicadas a uma central nacional. Certo. Todas de todo o país. Essa central, ela serve para consulta. Inclusive, agora nós temos um mecanismo de consulta. O CPF dos imóveis é isso que a gente está falando. É central. Não, não é o CPF dos imóveis, não. O CPF dos imóveis, a gente brinca que é a matrícula, né? Que essa daí você pode consultar também. Mas... às vezes a pessoa faz uma escritura e ela não conclui o registro. Ela não conclui as informações. Mas eu preciso dessa rastreabilidade da informação até para tentar fazer uma regularização. E aí, é nessa informalidade ou nessa falta de conclusão de tudo que a gente vê os desencontros de informação. Porque lá na prefeitura, o sujeito, às vezes, ele apresenta um instrumento particular dizendo, daqui a pouco eu vou fazer a escritura. Mas ele não faz. E aí você tem um cadastro imobiliário no nome de um terceiro, que não é o proprietário. Aí, daqui a pouco, esse sujeito faz só a escritura, mas não leva a registro. Então, esse desencontro, muitas vezes, não é por uma desorganização dos players aí, dos responsáveis pelos dados, mas porque a pessoa ela não vai concluindo todas as etapas. Mas existe essa possibilidade de consulta hoje em dia. As prefeituras, elas passaram a ter acesso a essa consulta de escrituras. E a tendência é que, com isso, ao ter a informação de que houve uma escritura, a prefeitura já busque a atualização dos seus cadastros. E aí também ela já vai cobrar da pessoa certa, se tiver o IPTU em aberto, né? E o ITBI, né? O ITBI, porque se você vendeu, agora a prefeitura vai querer receber. Então, essa rastreabilidade da informação vai levar uma tendência de maior organização e maior coesão entre os sistemas. E é interessante porque assim, né? O pessoal, o imóvel é meu, tá tudo certinho e tudo mais. Eu falo, legal, quem é João? Aí ele fala, João é o cara que eu comprei. Eu falo assim, tá, mas tá no nome dele. Não, mas como assim? É tão frente a que seja 200, 500 ou 1 milhão, é tão, vou chamar de barato você legalizar e fazer esse caminho, né? E a galera não faz, e aí às vezes tá precisando vender rápido, chega lá, precisa gastar tempo averbando. Aí tem aqueles riscos de você descobrir que você não tirou do nome da pessoa, a pessoa tá toda, né, assim, complicada ali de dívida, certidão, etc. Vocês pegam muito caso assim? Como é que é isso de... A gente tem que fazer a análise da propriedade, e a propriedade imóvel ela vem da matrícula, então esse é o primeiro passo. A matrícula é o nosso CPF do imóvel. Perfeito. Não é o cadastro da prefeitura, porque tudo isso você pode ajustar. Agora, a matrícula, eu preciso saber. Então a certidão não é nem CPF, certidão de nascimento do imóvel, a raiz dele é a matrícula. É a matrícula. Então a dica máxima é, estou fazendo um negócio certo, é mesmo de quem é, matrícula. A matrícula, ela é o documento essencial, e a gente fala que tem que saber ler a matrícula. Porque a matrícula não é só abrir a matrícula e eu vou lá no último negocinho e falo, tá aqui, tá no nome... Você tem que vir lendo. Ontem eu tava lendo uma matrícula de 24 páginas. Nossa. Por quê? Nossa, eu li uma cansativa Porque nesse meio tempo, um vendeu pro outro, e aí esse outro deu em hipoteca, e aí essa hipoteca foi ou não cancelada, tem um processo judicial, esse bem foi penhorado, essa penhora foi cancelada ou não foi, pra ninguém comprar gato por lebre, porque tudo que você precisa... Hoje, a gente tem um princípio, que é o princípio da concentração dos atos na matrícula. O que te dá a segurança? O que tá na matrícula.
Então, a gente tem cada vez mais uma incorporação de todas essas informações na matrícula do imóvel. Tá tudo consolidado. E isso vale Nossa, tanto para quem é credor quanto para quem é devedor. Porque se você é credor e tem alguém te devendo, tome providências, bota essa informação lá na matrícula. Para você também ajudar, impedir aí fraudes. Ir atrás, claro. Então, a matrícula é o nosso DNA do imóvel. É ali que eu vou ter toda a minha historinha. Onde esse imóvel está localizado, qual é o tamanho dele. Porque, assim, uma coisa eu tô olhando lá, eu tô vendo aqui, ainda mais, né, imóveis, lote, que às vezes não tem construção, eu tô vendo aquilo ali. Mas qual que é a área que está legalizada, qual que é a área que qual é o tamanho desse imóvel, quais as confrontações, quem é o proprietário, de onde veio, é um loteamento, esse loteamento tá regular ou não tá? Então, tudo isso tá na matrícula. Caramba, é um universo muito grande, né? E aí eu queria fazer uma pergunta, né, muito curiosa e tal, que é assim, a gente tem, eu falei das pontas que não se ligam, né? A gente sabe que a gente tem a tradição que é a chave, né? Você entregar, toma, mora, e tem essa parte cadastral, posso chamar assim, que é a titularidade perante cartórios, prefeituras, marinha, que eu falei. A gente vê muito a situação de que você precisa, né, ver tudo aquilo que diz respeito ao imóvel, mas você também tem que ver tudo aquilo que diz respeito ao proprietário. Ao vendedor. Ou que se diz que é proprietário, o vendedor. E aí a gente vê, às vezes, tal certidão não saiu. Aí o cara fala, não, mas isso aí é só um IPVA que está aberto. A federal, às vezes... E realmente, às vezes, tem muito do e-social, que às vezes é pequeno ali, né, tal. Como é que esse negócio de dispensar certidões, isso... É uma avaliação que o comprador tem que fazer. Eu recomendo acompanhado por um advogado. Certo. Até porque há informações que só o vendedor tem, porque tem sigilo fiscal. Não há e o vendedor precisa se apresentar e falar, né? Sim. Se a sua certidão tem que ter boa fé na estande, se a sua certidão não tá saindo, você me fala o que é. Né? Porque eu passei uma e foi interessante porque tinha muita gente muito capacitada envolvida e quando bateu em mim, eu levantei a mão e falei, se é um IPVA, vamos esperar. Se é só um IPVA, paga, né? É só um IPVA. Eu tenho uma dívida de R$50, eu tô recebendo 1 milhão. Então, agora eu já vi negócio com dívida de IPTU, que aí é do imóvel, de assim, mais de milhões. Então, você tem que o ideal é não, o ideal é olhar o que é, todo mundo de boa fé, botar na mesa, olhar o que tal. Pra dispensar a certidão, é bom olhar o que é. A gente tem muita divergência na justiça. Na hora que a questão chega na justiça, a gente não sabe qual vai ser a decisão, concorda? Porque a decisão ela pode mudar, a gente tem precedentes, mas às vezes não são seguidos. Então, para ter um negócio seguro, é melhor ter todas as certidões em dia. Certo. É o cenário ideal. Mas eu não tenho, eventualmente, uma certidão. Isso vai impedir a transação? Não. Não Legal. vai. Beleza. Então, a exigência das certidões, ela é para garantia das partes. Mas ela não inviabiliza o negócio. Não inviabiliza o registro. Ela não inviabiliza a celebração da escritura. Eu posso fazer uma escritura pública sem essa certidão estadual? Posso. Vou conseguir registrar? Vai. Tudo normal. Porque a dispensa das certidões, ela é possível. Mas... Agora, vai ter risco? E qual é o risco? Porque eu acho que todo mundo hoje quer assim, tô comprando imóvel e se esse cara tiver enrolado e eu não vi, ou eu dispensei a certidão, a justiça vem aqui e toma, tal. Quais são esses riscos por trás de dispensar certidões ou não? Como é que é isso? A gente ou são infinitos e não dá nem pra gente falar? Então, a gente tem esse princípio que é da concentração dos atos na matrícula. Então, cada vez mais, a jurisprudência vem, e a lei também, no sentido de que, se tem dívida, informe isso na matrícula do imóvel. Porque o comprador, o dever dele, o que se espera do comprador é que ele olhe a matrícula. A publicidade está na matrícula. Perfeito. Mas, as dívidas tributárias, como o Código Tributário vai dizer que a fraude se opera a partir da inscrição em dívida ativa, é aí que é o ponto. Por que das certidões? Porque nós temos uma regrinha lá no CTN, que é o Código Tributário, que vai dizer se o sujeito já foi inscrito em dívida ativa, a venda, ela se presume fraudulenta. Então, se você já está devendo, tanto assim que você está com uma certidão positiva, presume-se que se você vender, você está praticando uma fraude. Mas é quem está vindo comprar de boa fé...
E aí entra um debate longo, justiça, exatamente. Certidão trabalhista também tem que tomar cuidado, né? É. Porque tem uma série de privilégios de crédito trabalhista, então... Porque também a pessoa pode estar ocultando patrimônio, se ela tiver, tipo assim, vou vender logo, porque senão o cara vai E aí não há embargo de terceiro que resolva às vezes, então por isso que tem que aí analisar vai bem. cair nessa questão, aplica boa-fé ou não aplica, a informação estava divulgada ou não estava, eu como homem médio tinha acesso a essa informação ou não, mas aí aqui, ó, eu tô falando de quê? Justiça, prova, entendimento. Já foi, né? Tinha que ter... a segurança prévia, a prudência prévia. Numa dessa de prévia, justamente a conta garantia poderia ajudar, né? Pode. Falar, pô, sua certidão não tá saindo, é uma dívida, então peraí, vamos fazer o seguinte, eu vou depositar na conta garantia, você resolve a tua vida e libera o dinheiro pra você. Exatamente. É isso, então, na prática, né? Sim. Que a gente Isso tava falando lá atrás, isso é um exemplo, né? de uma aplicação da conta garantia. Entendi. Isso aí. Agora, até a gente caminhando um pouco pro final, tem um tema que é o pessoal... Todo mundo quer pagar menos nas coisas, né? Nas negociações a gente tem um conceito de mini-max, que é o mínimo de rejeição e o máximo de aceitação. Então eu quero comprar pelo menor preço possível, o vendedor quer vender pelo maior preço possível, tal. Aí chega a hora da documentação, a gente tem lá os 2% do ITBI, nossa, caramba! Aí tem aquela coisa do e quanto vai declarar, tal. Cada vez mais não existe, não tá dando e nem é o certo fazer nada por fora, tudo mais, tal, porque tá tudo conectado. Né? A tecnologia, justamente, que uns querem a favor, também está aí para dar a transparência nas operações. Mas em se falando de taxas, emolumentos e etc., a gente teve uma notícia recente da tabela, eu sempre falo, isso é tabelado, porque às vezes a galera fala, não, vou fazer num cartório lá no Oiapoque, igual a gente estava falando, que é mais barato. Não, cara, mas... Como é que é essa situação dos emolumentos ou taxas? Isso é tabelado, mas hoje o teto até então é R$200 mil. Aqui no Espírito Santo, cada estado tem uma tabela. Cada estado tem sua tabela. A gente vai mexer nessa tabela, porque acaba que a gente não tem imóveis de R$200 mil no Espírito Santo. Vamos ser sinceros. A maioria. Então, isso é um grande ponto também de debate, porque a gente tem uma tabela, cada estado tem a sua tabela, conforme a realidade de cada estado. Aí, a gente tem uma tendência a achar, não temos imóvel de 200 mil, não temos imóvel de 200 mil em Vitória, na Praia do Canto. Cariacica, Serra tem muito. Tá bom. Não. Legal. A gente atua na Grande Vitória, porque Fabi é de Cariacica, eu sou Serra. A média de valor dos imóveis transacionados na Serra, ela não é abaixo de... Eu tô fazendo... Hoje eu tava aqui olhando, eu tenho uma escritura de 2 lotes. Um custou 35 mil, outro 53. Então... E aí a gente tem todo o estado. O estado do Espírito Santo, ele não se resume à Praia do Canto, Jardim da Penha, Mata da Praia. Ótimo. Nós temos... o interior todo. Qual é a média de valor de imóveis pequenas no interior? Não é pequena, é que essa é a realidade mercadológica daquele município. E eu tô falando até de municípios que compõem uma Grande Vitória. Então, a gente tem como um mercado de alto valor 3, 4 bairros do estado inteiro. Certo. Não podem ser esses 3, 4 bairros que determinem as bases de cobrança de todo o estado. Perfeito. Ou o serviço vai sucumbir. Porque se o cartório não tiver como se sustentar, o cartório é uma atividade privada. Certo. Como é que eu vou fazer tudo isso que a gente está falando aqui? Avanço tecnológico. Hoje a gente falou avanço tecnológico. Inclusive, quando eu falo de o avanço tecnológico não é só o uso de blockchain, não. É de medidas que busquem facilidade, de medidas que busquem descomplicar os atos para que eles fiquem mais baratos. Como a gente falou da alienação fiduciária, que está lá desde os anos 90, isso é um avanço tecnológico. Porque eu tenho ali eu preciso de pessoas, eu preciso de equipamentos, eu preciso de custear essa atividade. E esse custeio, ele só vai ser possível mediante uma remuneração que atenda a todos. Certo. E a capilaridade, ela, para que se preserve, precisa da existência das serventias em todos os lugares. Então deixa eu até entrar nisso aí, porque assim, a gente ouve... fiz um concurso público. Vocês fizeram um concurso público, mas a atividade de vocês é privada. Então quer dizer que cada uma de vocês banca desde a faxina Sim, a gestão é nossa. Exatamente. Nossa. Então, assim, os funcionários, então, vocês são inclusive... empresárias... mas assim, a gente é empresária mais ou menos, porque tudo gira em torno do nosso CPF.
Caramba! Não somos pessoas jurídicas. Porque a pessoa fala, não, isso é dono de cartório, você tem dinheiro pra caramba. Não é Então, bem mas assim. a gente tem A gestão. o que é bom, o que é ruim, e a gente pega só o que é ruim da Isso. parte fiscal, administrativa, porque assim, é uma atividade, a gente tem que fazer o concurso público nos dá uma delegação de serviço. Você Que agora é pessoal. está autorizado a prestar esses serviços aqui, nesse lugar aqui. Então, a gente tem uma delegação de serviço, mas a atividade é em caráter privado pela pessoa física do titular. Então, eu não tenho CNPJ. O meu CNPJ, ele tem uma função muito específica lá, mas eu não posso usar. A tributação é como pessoa física. Eu pago imposto de renda pessoa física. Então não é a União, nem o Estado, nem nada que vem aqui e monta seu cartório, que não, eu pago desde te manda chamex todo mês. Não, fala, Stange, olha só. pelo A Carol, contrário. quando ela assumiu, ela botou um imóvel pra cima. eu peguei um piso. É. Eu aluguei Eu o tive chão. que pegar o imóvel da rua de trás e alugar e botar o cartório funcionando em 20 dias, porque a interina não queria alugar pra mim. Então, tem toda essa preocupação. Assim, uma coisa importante da tecnologia que você falou que as pessoas não sabem. O CNJ nos obriga a preencher uma série de requisitos de tecnologia dentro do cartório. Caramba. Ter um firewall tal, Não, você tem que ter no mínimo 2 servidores dois de servidores, tal um capacidade. replicando pro outro, um banco de dados. Então, assim... Nós temos exigências. Então não é só abrir a porta. Nós temos exigências e temos fiscalização, mas a administração é em caráter privado pelas pessoas físicas dos delegatários. Então, a gente faz. Você fala assim, brincando que é empresário, então, é porque isso. de final você precisa ser Sim. rentável, você tem que fazer um controle de custos, você Sim. precisa... Tá tudo ali planilhado, Organizar, não é contratar vambora, funcionário. café infinito, Não, né? não é assim, Brasília manda o melhor computador pra vocês, Não. tudo mais. Computador a gente que compra. Moçada, vocês estão vendo aí que não é essa moleza toda, né? Então, a gente faz a Que legal administração saber isso. As o pessoas não Estado, sabem disso, não, tá? o Estado não, As pessoas acham que brota. não paga nada pro cartório, pelo contrário. É o cartório que recolhe pra ele. recolhe pro poder público, porque a gente tem os nossos repasses do valor que o usuário paga, e isso é uma coisa também interessante, do valor que o usuário paga, esse valor não é meu. Quem dera fosse tudo meu. Nossa. Não é assim. Eu tenho os percentuais, eu tenho que repassar pro tribunal, pro Ministério Público, pra Defensoria Perfeito. e assim por diante. Caramba. PGE. Bom, a gente entrando realmente na reta final aqui, a gente aprendeu muita coisa hoje, né? Então, a gente pôde ver o quão importante é o papel dos cartórios e eu não sabia de metade das coisas que vocês falaram aqui e eu acho que o que fica, e aí quero pedir para vocês até assim, qual é o papel dos cartórios? Então, no final dessa conversa toda, frente ao, vamos fechar e fazer o setup aí do mercado imobiliário. Como é que a pessoa vai ter segurança? Toda vez ela precisa ir lá? É sempre bom ter? Como é que eu escolho um cartório? Pode ser, eu estou em Vitória, pode ser de Alfredo Chaves, pode ser lá de Soretama, pode ser o da Carol na Serra, tem que ser... Como é que é essa coisa dos cartórios? De final, Assim, se cada uma o puder dar uma princípio visão. básico é a confiança no tabelião que você... Todo mundo tem um tabelião de confiança, né? Top. Que é quem vai avaliar, analisar, tudo mais. E os cartórios, eles têm o papel de prevenir conflitos, dar segurança jurídica às partes. Então, assim, eu tenho muitos clientes que só fazem comigo, a Carol também. Ainda que eles estejam lá em Linhares. Porque é a confiança que ele tem naquele tabelião. Então, a pessoa pode escolher... É uma atividade muito pessoal, Isso, entendeu? muito pessoal. Você pode escolher, é livre a escolha do tabelião de notas, desde, claro, que a pessoa compareça até a serventia para fazer aquela assinatura. Perfeito. Ou, se for uma assinatura remota, porque a gente está falando das assinaturas eletrônicas... Respeite a competência do provimento. Tem umas regras de competência. Tem umas regras que a gente tem que respeitar. Dentro Então, do Estado. Para cada um de vocês, qual é o papel dos cartórios, Fabi? De bate-pronto. Papel de dar segurança jurídica aos negócios é muito importante. Esse, para mim, é o papel mais importante do cartório. Que é a prevenção. Não, a prevenção de conflitos é uma. Beleza. O que a segurança. Dificilmente um negócio que foi formalizado no cartório vai dar um problema que vai desaguar no judiciário para ser discutido, né? E dar segurança jurídica às partes, ainda que seja num simples reconhecimento de firma. Certo. Para você, Carol, qual é o papel dos cartórios? Para mim, o papel dos cartórios é dar mais acesso à justiça para o cidadão,
desjudicializando, desburocratizando, o que significa trazendo eficiência, agilidade aos serviços, mas respeitada a segurança jurídica. Bom, eu quero agradecer vocês duas pelo tempo, pela disposição, né, por toda essa aula que a gente teve hoje aqui no programa, dizer que as portas estão abertas, espero que a gente grave mais desses, com mais novidades, com mais melhorias, né, aprendendo mais sobre esses instrumentos. E vocês que estão acompanhando a gente, agradeço aí mais uma vez pela audiência e segue a gente no canal, compartilha esse vídeo, um abraço, tchau.